Boa tarde, minha gente. Todo mundo seja bem-vindo. Hoje é a aula do dia 20 de abril. Estamos iniciando mais um encontro da gente. E para falar de um assunto hoje que é bem tranquilão, né? Da semana passada, eu acho que foi alguma novidade aí para todo mundo. E eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Ficou alguma pergunta do assunto da semana passada? Se não, vou mandar brasa no de hoje, tá bom? Não, eu nem lembro do da semana passada. Foi a questão das retas paralelas cortadas por uma transversal. Aí a gente tinha que descobrir lá os ângulos, tal. Aí a gente viu quando os ângulos são opostos pelo vértice, viu quando eles são correspondentes, ou seja, que eles estão do mesmo lado, e quando eles são alternos, ou seja, um está de um lado e um está do outro, né? Um da direita e um da esquerda. Aí quando eles são correspondentes ou quando eles são alternos, né? Eles podem ser alternos internos, ou seja, os dois estarem dentro da reta, e quando são alternos externos, eles estão fora. E aí a gente viu como calcular o ângulo em cada uma daquelas situações ali, né? Costuma ser uma questão muito comum dos outros exercícios. Já hoje, o assunto de hoje é mais comum ainda, né? A gente vai falar um pouquinho sobre grandezas que são proporcionais, né? Teve uma aula no mês passado, retrasado, acho que fevereiro, em que a gente falou sobre proporcionalidade, e hoje a gente volta a falar sobre proporcionalidade, mas engajando as grandezas. E aí a gente considerar quando essas grandezas elas são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, quando se dá isso em cada situação, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Pronto. Lá no muralzinho de vocês, do nono C e do nono D, já tem liberado de hoje de manhã o assunto. Tem 3 videozinhos, grandezas proporcionais e diretamente proporcionais. Eu aqui hoje vou falar também sobre as indiretamente proporcionais. Tem um videozinho de proporcionar cozinha, que é um cordel que eu preparei ano passado, e que ele fala bem sobre essa questão da proporcionalidade, como ela é importante, né? E o tema foi na cozinha. Então, a gente usa a proporcionalidade o tempo todo, ou pelo menos a gente costuma utilizar bastante. E em todas as áreas a gente vê isso, né? Seja desde uma construção de uma casa, passando pela hora de cozinhar, preparar uma determinada receita, quando a gente vai pagar a passagem de ônibus pro cobrador lá. Então, quando a gente vai no supermercado fazer compra, e se você comprar um produto, 1 quilo de carne, você vai pagar um determinado valor. Se você comprar 1,5 kg, você vai pagar o valor proporcional. Então, a proporcionalidade, ela está muito inserida no dia a dia da gente, né? O que acontece, então? E aí, no videozinho é bem legal, porque a gente vê a história de uma menina que casou, né? E que estava aperreada, porque a comida não estava ficando boa. Estava vendo já a hora de separar. E a mãe dela foi ajudar, e quando a mãe dela viu como era o preparo da comida, ela, meu Deus, é por isso que erra tudo. Porque não tem noção nenhuma de proporção, né? Você vai cozinhar, é diferente, você vai cozinhar para 8 pessoas, para 10 pessoas, se você vai cozinhar para 2. Você não vai preparar a mesma quantidade de comida. Mas também não dá para você fazer proporção em tudo, né? Então, o que acontece? Deixa eu botar aqui. Então, a gente vai ver o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Então, primeira coisa que eu já vou chamar a atenção aqui. O que é grandeza, que a gente já falou? Opa. A gente já falou em outra aula aqui o que é grandeza, né? São coisas, são questões que a gente consegue aplicar sobre ela uma medida, uma quantidade, né? A gente consegue quantificar. Então, o tempo é uma grandeza.
a distância, né, de um ponto até outro ponto é uma grandeza. A temperatura é uma grandeza, porque a gente consegue quantificar, agora está uns 28 graus. Olha, agora são 13 horas e alguns minutos aqui, né? O tamanho da distância, né? Por exemplo, a distância de Recife até Ipojuca, 45 quilômetros aproximadamente. Então, tudo isso são coisas que eu consigo quantificar. E a gente utiliza na grandeza sempre uma quantidade e uma medida para ela. Cada grandeza ela tem uma sua medida específica. Às vezes ela tem mais de uma. E às vezes a gente utiliza múltiplos e submúltiplos dessa grandeza. Tá certo? Isso a gente falou na algumas semanas já. Aí o que é que acontece? Algumas grandezas, à medida que eu aumento determinada grandeza, uma outra grandeza relacionada, que pode ser igual ou diferente, também aumenta. E algumas vezes, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Como assim, professor? Exemplo, se eu vou comprar 1 quilo de carne, peso, né, massa, grandeza de massa. Então, eu vou comprar 1 quilo de carne, exemplo, né, pagar R$40 nesse quilo de carne. Se for comprar 2 quilos de carne, vai dar R$80. Ou seja, a grandeza massa, a massa da carne, que a gente vulgarmente chama de peso, vai aumentando, e a grandeza dinheiro, que a gente representa aqui no nosso país em reais e os seus centavos, ela também vai aumentando. Então, se eu compro 2 quilos de carne, eu vou pagar R$80. Se eu compro 3 quilos de carne, eu vou pagar 120. Se eu comprar 5 quilos de carne, eu vou pagar R$200. Então, ou seja, uma medida vai aumentando, a outra também. Se diminuir, é a mesma coisa. 1 quilo de carne é R$40, se compra meio quilo, você vai pagar 20. Se você compra 250 gramas, já vai pagar 10. E assim por diante, tá certo? E aí, 50 gramas de carne vai dar R$2. Então, à medida que uma grandeza vai aumentando, a outra também vai aumentando. À medida que uma vai diminuindo, a outra também vai diminuindo. Ou seja, entre elas existe uma relação direta. Uma aumenta, outra também. Uma diminui, outra também. Já existem situações em que a gente, quanto mais aumenta determinada questão, grandeza, a outra diminui. Exemplo disso, dinheiro na conta. Se eu não colocar dinheiro nenhum na conta, tem um milhairozinho, né? Guardei dentro do milhaeiro. E aí, lá dentro do milhaeiro, por exemplo, eu tenho R$50, tá certo? De moeda de R$1. Eu vou comprar um lanche. Comprei uma pipoca, por exemplo, fui comprar um cachorro quente. Sei lá, R$5 o cachorro quente, né? Vamos dizer. Fui comprar um cachorro quente, R$5. O que é que acontece com o dinheiro que está lá guardado no milhaeiro? Virou 45. Se eu comprar dois cachorros quentes, vou gastar R$10. E o meu dinheiro do milhaeiro, que era 50, vai passar a ser 40. Se eu compro 3 cachorros quentes, eu vou ficar com 35. 4 cachorros quentes, vou gastar R$20, e aí que eu vou diminuir para 30 o dinheiro que eu tenho no milhaeiro. Ou seja, a quantidade de cachorros quentes que eu vou comprar está aumentando, mas o valor que eu tenho de reserva para poder comprar está diminuindo. Essas são grandezas que elas são inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, outra diminui. À medida que uma diminui, outra aumenta. Desperdício, né? Se eu deixar uma torneira pingando, eu vou gastar mais na minha conta, tá certo? Eu diminuir a água que está vazando ali, naquela torneirinha, a água que eu estou guardando vai diminuir e o valor da minha conta d'água vai aumentar. Se por acaso eu controlar e eu conseguir diminuir essa vazão aqui, o que é que vai acontecer com o dinheiro? O dinheiro vai diminuir, tá certo? Então, à medida que um aumenta, o outro diminui. Existe um contraponto aqui nisso. O mais comum da gente ver, inclusive em provas,
é a grandeza direta, né? É a proporcionalidade direta. Proporcionalidade direta. É aquela que uma aumenta, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Já na indireta, a relação é diferente. Na indireta, se uma dessas medidas aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Elas sempre vão estar em sentidos opostos. Tá certo? Então vamos lá ver um exemplo de como essa proporcionalidade direta ou indireta ela funciona, né? Então, imagine o seguinte. Eu vou pegar uma receita aqui da internet qualquer, tá bom? E aí por isso que o exemplo hoje foi para a cozinha, porque é um exemplo bem direto. Vou pegar aqui a receita de bolo de chocolate. Bom, vamos lá. Peguei aqui a receita. Primeiro site que eu peguei aqui. Muito, muito, muito importante para a gente ver, né? Eita, deu água na boca. Depois do almoço, só paro. Antes, a maioria dos sites e até de livrinho de receita tem umas informações que são importantíssimas. Ele geralmente coloca qual é o tempo de preparo, ou pelo menos o tempo de cozimento, que esse é importantíssimo. Saber quanto tempo a refeição vai ficar no fogo, tá bom? Quanto tempo vai ter que esperar para servir. Cadê? Aqui. Outra informação importantíssima. Serve 20 porções. Isso quer dizer, vou fazer esse bolo, eu vou conseguir dividir ele em 20 fatias. Pode ser que a sua referência de fatia seja uma fatia maior, né? Então, você olhar 20 fatias e dizer, isso está tão pouquinho, né? Então, tem uma referência aí. Mas aqui ele diz que serve 20 pessoas, né? Rende 20 porções, pelo menos. Cada pessoa come um pedaço, vai servir 20 pessoas. Então, pronto, divisão, né? Se eu tiver mais pessoas, eu vou ter menos chocolates, menos bolo para cada um. Se eu pegar menos pessoas, eu vou ter pedaços maiores ou mais fatias para cada um. Grandeza inversamente proporcional, né? Então, vi aqui tempo de cozimento, que é uma coisa muito importante. Vi aqui quantas pessoas servem. E agora eu vou olhar aqui, ó, quais são os ingredientes. Eu vou, por enquanto, só pegar os ingredientes da massa, tá bom? Vou só anotar esses aqui. Eu vou aqui escrever a nossa receita. Ixi, que bagunça. Bagunçou, feito tudo. Vamos lá. Bolo de chocolate. Vamos anotar. Bolo de chocolate. Tempo de preparo. 45 minutos. Porções. 20 porções, né? Melhor. Chocolate. E aqui eu vou botar primeiro tempo de cozimento. 45 minutos. Tempo, porções, total de porções, 20
20. Pronto. Ingredientes da massa. Vamos ver aqui o que é que ele está dizendo que é para a gente pegar na massa. 5 ovos. 1 xícara de chá de açúcar. Depois, 1 xícara de chá de leite ninho, que aqui é da... Vou botar de leite, tá bom? Leite líquido. Só tem pó, então dilui, né? Vamos deixar de preparar por conta disso. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, que a gente costuma só chamar de trigo. Farinha de trigo. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Meia xícara. Aí meia a gente escreve assim, né? Xícara de chá de chocolate em pó. Ele até coloca aqui da marca, chocolate em pó. E 1 colher de sopa de fermento em pó. Pronto, essa daqui é uma receita que a gente vai seguir para poder contabilizar aqui nossa proporcionalidade. Como é que a gente observa isso? Deixa eu ver, acho que entrou alguém aqui. Não, alguém falou só. A gente está aqui escutando a aula, acho que ela está achando que estou pesquisando a receita. É para pesquisar também. Segunda parte da tarefa, mãe de Júlia. Vamos lá. Voltando aqui na receita. Então, vejam só, a gente está com esses ingredientes. Presta atenção. A gente tem uma receita de bolo que, segundo a receita, rende 20 porções. Mas, professor, só sou eu e minha mãe aqui em casa, a gente não come esse bolo todo, nem pode comer esse bolo todo. Ou minha mãe vai preparar esse bolo, mas só para mim, porque ela é diabética, ela não pode comer bolo. Então, ela vai preparar só as fatias para poder levar. Então, a gente não precisa fazer um bolo tão grande com 20 fatias. A gente pode reduzir esse bolo. Tá bom? Então, eu vou fazer a conta. Eu vou comer 2 pedaços hoje, 2 amanhã, 2 depois, 2 depois. 10 fatias de bolo tá de bom tamanho. Eu como 5 dias, 2 fatias de bolo. Cuidado com as taxas aí, viu? Todo mundo. Mas vamos lá, vamos fingir que a gente tem essa situação aqui. Aí o que é que acontece? A gente vai ter que adaptar essa receita, né? Porque assim, esse bolo está muito grande e eu não quero estragar o bolo, tá bom? Então, vamos adaptar a receita de acordo com aquilo que a gente pode adaptar, tá bom? Dá uma... Pronto. O que é que eu vou fazer? Se eu quero reduzir de 20 para 10 fatias, então a gente vai ter que reduzir tudo pela metade também, tá bom? Ao invés de botar 5 ovos, eu vou reduzir os ovos pela metade. Professor, mas tem um problema. A gente coloca ou 2 ovos ou 3 ovos. Aí vai aquela adaptação, né? Se o ovo for pequeno, né, a gente usa 3. Se o ovo for muito grande, a gente usa 2. Percebam que a gente está usando a proporcionalidade, está reduzindo todos os ingredientes, vai reduzir todos os ingredientes pela metade, mas a gente tem um limite de aplicar no dia a dia. A gente não consegue aplicar sempre a proporcionalidade, tá certo? Então, ovo foi o primeiro impeditivo. Eu não consigo fazer 3. Então, eu vou botar assim, já que são ovos, eu vou botar ovos pequenos, vou botar 3 ovos pequenos, tá certo? Tem 1 xícara de chá de açúcar. Então, opa, se eu quero fazer a metade da receita, eu não vou usar 1 xícara de chá de açúcar. Eu vou usar meia... Opa!
eu vou usar meia xícara de chá de açúcar. O mesmo vai acontecer para o leite líquido. Ao invés de usar uma xícara, a gente vai usar meia xícara. Na farinha de trigo ficou mais fácil ainda, porque eu tinha 2 xícaras de trigo. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Então, eu vou reduzir pela metade. Ao invés de 2, a gente vai usar 1 xícara de chá. Na xícara de chocolate em pó, veja só. Do chocolate em pó, a gente estava usando já metade de 1 xícara. Então, a gente vai reduzir pela metade, a gente vai usar metade da metade. Mas quanto é metade da metade? Vamos fazer a continha aqui do lado, ó. Metade da metade. É uma divisão de fração. Como é que a gente resolve divisão de fração? Coisa mais simples do mundo. Se eu tenho a metade dessa metade aqui, a gente vai só multiplicar o seguinte, ó. Presta atenção aqui. Divisão de fração é o seguinte. Pega o primeiro e o último e multiplica. Pega os dois do meio aqui e multiplica. Eu acho que alguém já deve ter ouvido falar em multiplicar o meio pelos extremos. O meiozinho, o miolozinho dessa divisão de fração e as 2 pontas de fora. Mas quando for multiplicar, presta atenção. Multiplica aqui, multiplica aqui. Cuidado com uma coisa. Esse primeiro, ele tem que permanecer em cima. Tá bom? Então, vai ficar 1 vezes o 2 é igual a 2. E aqui no meio vai ficar 2 vezes... Opa! Gente, desculpa. Eu fiz metade, 1/2 de 1/2. Espera aí. Vermelho. Eu vou pegar 1/2, metade da xícara, e vou dividir por 2. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Vou dividir por 2. Agora. Tá certo? Metade eu dividi em 2 partes iguais. Olha, a gente pode fazer desse modo aqui. Então, como é que a gente faz essa divisão? Pega a fração de baixo, mas não tem fração. Tem sim. Se não tem número embaixo, é porque é 1. E agora a gente vai multiplicar o de cima pelo último e os 2 do meio. 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Então, é 1/4. Tem outro jeito de pensar isso, professor? Tem. Desenha aqui no papel, ó. Vamos fingir que a gente está desenhando em partes iguais, tá bom? Aí, eu tinha meia xícara de chocolate. Tá bom? Mas aí eu estou dividindo em 2 partes essa receita, tá bom? Então, eu vou pegar esse daqui e vou dividir na metade. Vou dividir tudo ao meio. Então, eu fiquei com 1 parte só do total de 4. Então, a metade de 1/2 é 1/4. Tá certo? Meia xícara virou 1/4 de xícara. E 1 colher de sopa vai virar meia colher de sopa. Tá certo? Pronto, a gente já fez a adaptação da receita. Tem só uma coisa para fazer uma observação. Do mesmo jeito que nos ovos a gente teve que tomar um cuidado a mais para não dizer, vou botar 2 ovos e meio. Né? A gente não vai fazer isso. O mesmo tempo de cozimento. Não é porque você tem metade da receita que você vai gastar metade do tempo, 22 minutos e meio. Opa. Que você vai gastar 22 minutos e meio. Hipótese alguma. Tá bom? Por quê? Não é porque você colocou metade da receita que vai diminuir pela metade do tempo, né? Existem fatores que vão influenciar nesse tempo de cozimento. Primeiro, você realmente tem menos massa para cozer. Ótimo. Mas veja, tem a questão da altura, tem a questão da temperatura do forno,
tá bom? Porque você não vai botar... Se lá tá dizendo que é para você botar no forno a 180 graus, você não vai botar 90, né? Porque senão também não vai cozer. Vai cozinhar, né? Cozer. Então, existe esses cuidados que a gente tem que ter. Não é porque tinha 45 minutos que eu vou diminuir o tempo pela metade. Mas a gente sabe que na cozinha, que se a gente coloca muito mais comida dentro de uma panela, a gente vai precisar de mais tempo para que aquela alimentação ela cozinhe totalmente por igual, tá bom? É lógico que se eu diminuir a receita pela metade, se eu botar na mesma forma, eu vou precisar de menos tempo, mas não chega a ser a metade do tempo, tá bom? E aí a gente tem que ter um cuidado também sobre isso, tá certo? Então eu vou botar aqui como uma observação. O tempo, a gente vai ter que observar. Então, o tempo é uma observação. Ah, professor, é meu aniversário. Semana que vem é meu aniversário e eu quero fazer esse bolo de chocolate e não pode aglomerar, mas eu vou chamar aqui os vizinhos, a gente canta parabéns no terraço e eu vou só distribuir umas fatias de bolo. Beleza. Eita, mas os meninos comem que são uma draga. Então vou precisar de mais massa. Tá bom? Vou precisar de mais bolos. Obviamente eu vou precisar de muito mais ingredientes. Então imagina o seguinte, eu não quero fazer... Eu vou fazer um bolo ou vários bolos e que vai render 60 porções, que é melhor sobrar do que faltar. Tá bom? Então, vamos dizer que eu vou estar adaptando a receita agora para 60 porções. Se for 60 porções, percebam o seguinte, aqui a gente não diminuiu pela metade, a gente multiplicou por 3. É 3 vezes maior, é o triplo da receita. Então, cada um dos ingredientes vai demorar o triplo não. Cada um dos ingredientes dessa massa vai ser necessário o triplo dessa quantidade. Então, se eu tinha 5 ovos, 3 vezes 5 vai dar 15 ovos. Se eu tinha lá uma xícara de açúcar, 3 vezes uma xícara de açúcar vai dar 3 xícaras de açúcar. O mesmo vai acontecer com leite. 3 vezes, essa receita vai dar 3 xícaras de leite líquido. Se a farinha de trigo, você precisa 2, 3 vezes mais vai dar 6 xícaras de chá de farinha de trigo. Se você tem meia xícara de chocolate, você vai precisar de meio, mais meio, mais meio. Imagina que fosse 50 centavos. 50 centavos, mais 50 centavos, mais 50 centavos. R$1,50. Então, você precisa de 1,5, ou outra forma de escrever é 3 meios. Tá bom? É só pegar 1 meio. Só pegar 1 meio e multiplicar por 3. Multiplicação de fração é outra coisa fácil. E a gente multiplica tudo que tem em cima por tudo que tem embaixo. O que é que tem em cima, professor? Tem aqui, ó, 1. Quando não tem nada, é 1. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 3 meios, tá bom? E, por fim, 1 colher de sopa de fermento em pó. 3 vezes vai dar 3 colheres de sopa de fermento em pó. Então, a gente usou a proporcionalidade tanto quanto foi para aumentar o tamanho da receita, quanto também para diminuir. Se eu tivesse ali, professor, eu quero fazer um bolinho bem pequeno, que seja só 5 fatias. Tá bom? Como é que a gente ia fazer? De 20 para chegar em 5, né? 20 dividido por 5 dá 4. Isso daqui é a razão. Então, para eu chegar agora em 5 porções, eu dividi isso aqui por 4, né? Eu tinha 20, eu quero chegar em 5. Então, se eu tenho que dividir isso por 4, dividir por 5 vai dar 4, significa que a razão é 4. Né? Então, eu vou pegar 20 e dividir por 4, 5 porções. 5 dividido por 4 vai dar 1,25, ou seja, pega um ovo grandão, né, que você já resolve o problema.
Uma xícara de chá dividida em 4 partes. Uma dividido por 4 vai dar 1/4 de xícara de açúcar. 1/4 de xícara de leite líquido. Vai dar 2 xícaras dividido por 5, dividido por 4, perdão, vai dar meia xícara de chá de trigo. Aí, meia xícara de chá de chocolate em pó dividido por 4 partes, dividido por 4, vai dar 1/8 de chocolate em pó. E uma colher de sopa de fermento, dividida em 4 partes, vai dar 1/4 de sopa de colher de sopa de fermento em pó. Tá bom? Então, tanto para diminuir quanto para aumentar, a gente usa esse fatorzinho, esse número que a gente escolhe e que tem que ser igual para todo mundo. Esse fatorzinho que a gente escolhe, esse número que a gente escolhe, a gente chama ele de razão, tá certo? E aí, quando a razão está entre ali, é maior do que 1, então sempre vai aumentar, né? Ou se estiver diminuindo, se for inversamente proporcional, vai diminuir. Já se ela estiver entre 0 e 1, se um aumenta, o outro vai diminuir. Tá bom? Então, ó, vejam só. A gente vai geralmente diminuir. Perdão, desculpa. Então, essa daqui é a receita. Qual a tarefa de vocês hoje? A tarefa de vocês não vão escrever absolutamente nada, a não ser que vocês precisem. O intuito é vocês gravarem um videozinho pequeno em que vocês peguem uma receita e escolha a receita. Vocês podem escolher da melhor forma que vocês encontrarem. E vocês vão pegar essa receita, pode ser uma receita de macarronada? Pode ser uma receita de lasanha? Pode. Uma receita de feijoada? Pode. Enfim. Mas cuidado que vocês têm que ter lá o número de porções que essa receita rende, tá bom? Então vocês vão anotar os ingredientes. Se for um bolo, você quer anotar o ingrediente da massa e o ingrediente da cobertura. Pode fazer, os dois separados, tá bom? Aí você vai anotar todos os ingredientes que você precisa, quantas porções rende essa receita, e aí você vai escolher. Olha, eu quero uma situação em que você vai diminuir. Então, se eu quero a metade da receita, vou precisar de tantos ingredientes, tantos ingredientes, tantos ingredientes. Se eu vou aumentar a receita, eu vou precisar de tantos, tantos, tantos. Pergunta, né? Vocês podem ficar em dúvida. Professor, a gente tem que preparar a receita no vídeo que a gente tem que mandar? Não necessariamente. Até porque pode ser que um ingrediente que você queira fazer, você não está com ele em casa, totalmente acessível. Aí você pode fazer o quê? Você pode, a minha dica, né? Até para não fazer bagunça na cozinha, não quero brigar com a mãe de vocês, nem quero que ela briguem com vocês, tá certo? E aí, para evitar bagunças, a gente pode pegar a folha do caderno, tá certo? E cada receita, né? Cada ingrediente, aí você vai anotar lá. Então, esse blogueirinho mesmo, né? Então, pegou aqui, ó, o caderninho, e aí você vai anotando. Ah, professor, eu tenho uma receita de lasanha. Pronto, receita de lasanha. Para a minha receita de lasanha, eu vou precisar de, sei lá, 500 gramas de queijo mussarela. Então, 500 gramas de queijo mussarela. Você vai indicando. Pessoal, quando eu quero... Isso aqui, essa lasanha, vamos supor, lá no final, você está dizendo que ela rende 8 porções. Você vai anotar todos os ingredientes e anotar lá a razão. E aí, na outra folha, você vai preparar a lasanha, né? Você vai anotar os ingredientes da lasanha, que são para mais ou para menos, tá certo? Vai ter que ter uma situação que vai ter para mais, outra situação vai ter que ter para menos. A não ser que vocês estejam preparando... se vocês estiverem preparando, de fato, a receita, não, minha mãe ia preparar um bolo aqui, de fato, realmente deixou eu ajudar aqui, e a gente vai fazendo uma metade da receita de um bolo. Aí você não vai fazer a metade e o dobro, tá bom? Então, se for utilizar os ingredientes para fazer, de fato, a receita, você mostra, mas aí você só escolhe, ou eu vou fazer a receita maior, ou eu vou fazer a receita menor.
diz qual a receita original e diz qual é a quantidade que você está utilizando. Caso você não vá preparar os ingredientes, se for só anotar no caderno, então vocês vão pegar a receita original, vão anotar a original, vão dizer quais são os ingredientes se você aumentar e também os ingredientes, a quantidade dos ingredientes que você vai precisar se for quando for diminuir a receita, tá bom? Então tem que lembrar disso. Se vai preparar o ingrediente com os materiais, enfim, fazer a mistura lá todinha, escolhe ou para mais ou para menos. Se for anotado no papel, no vídeo, tem que fazer aumentando e tem que fazer diminuindo, tem que fazer as duas situações. Tá certo? Ficou alguma pergunta? Aqui. Tem alguma pergunta, gente? Para a apresentação. Tem? Acho que tá tudo certo, né? Professor, para escrever e mandar para o senhor, aí são dois caminhos, né? Se vocês vão preparar a receita, não precisa escrever, tá certo? Vocês vão mandar. Agora, vocês vão fazer o vídeo fazendo e só precisa mandar um ou outro. Agora, quem não for, aí para mostrar, fazer o videozinho lá com a receita, tá bom? Mostrando quais são os ingredientes, assim, bem anotado, bonitinho. Aí para fazer um vídeo, dessa vez vocês não vão mandar foto, não mandar papel, vocês fazem um videozinho rapidinho, tá bom? Não precisa ser um vídeo longo, um vídeo bem curtinho. Mostrou os ingredientes e isso dá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo. Mas não precisa fazer a receita não, né? Se não for fazer a receita, se for só anotar e mostrar o que vai precisando de cada um dos ingredientes, aí vocês precisam fazer 2 receitas, né? Uma aumentando e outra diminuindo. Mas não é obrigatório fazer a receita em si. A não ser que já vai cozinhar em casa. A minha mãe está preparando hoje lasanha aqui em casa. Então, pronto. Aí, se você já está aproveitando, já faz assim, ó, estou preparando a metade da receita, eu estou preparando o dobro da receita. Aí você vai colocar lá a receita original e qual. Vai dizer qual é a original e dizer, mostrar que as quantidades que você está utilizando agora, aumentando ou diminuindo. Só não pode ser a receita original, né? Tá bom, entendi. Tá certo? Então, eu acho que ficou clara a atividade. Que vocês tiverem de dúvida, só colocar lá no grupo e a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? Prazo para entrega da atividade, segunda-feira, que é para eu contabilizar a chamada na terça. Tá certo? Tchau, tchau, minha gente. Beijão no coração de vocês. Oi? Pode falar. Para a gravação aqui.